Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Nossos convidados, Frederico Marins, presidente, e Leopoldo Figueiredo, diretor de Indústria. Muito obrigado pela presença. Fred, você acaba de assumir a presidência da associação. Até quando irá a sua gestão e quais as principais ações que pretende promover durante esse período? Bom, o início da minha gestão foi agora dia 1º de janeiro e findará no dia 31 de dezembro de 2023, no próximo ano. E agora o nosso projeto de gestão é reaproximar a associação das outras entidades, né? A Secob, Sinduscon, Sisconce, até outras associações também, né, que nos procuram, a Associação dos Médicos, a Associação dos Advogados, dos Dentistas. Tivemos reuniões também com a diretoria do Senai, então essa aproximação é muito bem vista para nós. Eu acho que o grande projeto nosso, também com as entidades ligadas ao nosso município, à região, né, a parte governamental, discussões de alguns temas técnicos lá na nossa casa, né, que esse é o propósito lá da nossa entidade. Eu acredito que esse seja o nosso grande projeto de gestão. Você já faz parte da diretoria há alguns anos, né? A pandemia atrapalhou muito a associação, principalmente na parte esportiva, essa parte de convívio dos associados, até mesmo de cursos, né? Deve ter tido um impacto grande, né? Sim, a pandemia ela atrapalhou a vida, o cotidiano de todos, né? Infelizmente. Mas a gente teve que se reinventar, partir para a parte digital, plataformas digitais, né? Você falou em unir as entidades, né? Ainda exista, né? O Carnaval Liberal deve ter parado em função da pandemia. A gente tinha os jogos, eu não me lembro o nome, entre as entidades de classe, que eu cansei de jogar futebol pela Associação de Engenheiros. Jogos de entidade de classe, dentista, interclasses, né? Interclasse. E também parou. Será que não seria interessante, né? Agora, melhorando a pandemia, voltar a ter intercâmbio? Já que você falou de tanto intercâmbio, nada melhor do que nós estarmos juntos, né? No futebol, confraternizando depois. É um projeto que você podia levar em frente. O que você acha dessa ideia? Sim, não, a ideia é bastante, acho que vai prover bastante frutos para nós, principalmente nessa parte esportiva, que a nossa associação sempre teve destaque, né? Então você também está convidado para participar dos jogos, já você que sempre foi bom goleiro, né? Então. Passada, né? É isso aí, legal. Está convidado. Obrigado. Leopoldo, você é conhecido do grande público como jornalista, né? Trabalhou na tribuna há alguns anos, principalmente na parte de porto, edição, etc. Mas você também é formado em engenharia portuária, né? Há quantos anos você participa da associação e quais cargos você já teve na entidade? Eu queria que você falasse também um pouquinho, antes disso, da sua trajetória como profissional. Perfeito. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre um grande prazer estar aqui na Santa Cecília, no programa Constru Business. Na verdade, minha participação na Associação de Engenheiros e Arquitetos foi desde a época da faculdade de Engenharia Portuária, em que eu recebi o convite do professor Áureo, que na época era diretor se não me engano, diretor de inovação, técnico cultural e inovação na época, e do então diretor de portos, Eduardo Lustosa, para ser adjunto deles. Tive sempre um carinho muito grande pela entidade. Na última gestão, fui convidado para ocupar a diretoria de portos. E agora, na gestão do Fred, eu estou como diretor de indústria. E o desafio é muito interessante, porque a região Santos, os municípios ao redor, têm um potencial incrível. Isso a gente sempre acabou acompanhando, obviamente, com uma proximidade muito maior enquanto jornalista, mas a gente vê todo o potencial da região e, principalmente, o potencial não realizado da região. E isso daí, como o próprio Fred falou, quando busca aproximar a Associação de Engenheiros e Arquitetos das outras entidades, é com esse objetivo. É tentar que a associação seja um fomento para o desenvolvimento. Isso daí é algo que a gente sempre percebeu na atuação como jornalista. Eu atuei como jornalista, como editor de Porto e Mar durante mais de 20 anos, mas assim, sempre buscando o desenvolvimento. E essa é uma missão que a gente também leva agora na gestão do Fred, à frente da diretoria de indústria. Tomás, vou fazer uma pergunta. Você é mais jornalista ou engenheiro?
Essa não estava no script, né? Mas olha, o que eu posso falar é o seguinte, eu não vejo muita distinção. Através da minha atuação profissional, eu busco sempre atuar pelo desenvolvimento da região. Enquanto jornalista, sempre busquei, ao divulgar e ao promover o debate sobre o desenvolvimento portuário, qual era o objetivo? Que a comunidade cada vez mais participe dos desafios do Porto de Santos. Então, assim, enquanto jornalista, sempre busquei isso daí. E enquanto engenheiro portuário, continuo nessa missão. E como diretor de indústria da Associação de Engenheiros e Arquitetos, a gente sempre vai buscar o desenvolvimento da região, debatendo o quê? A técnica, a boa engenharia, a boa arquitetura. Apesar de serem profissões aparentemente tão distintas, né? Uma é humana, jornalismo, a outra é engenharia portuária, mas, pelo menos na minha visão, eu acho que elas estão bem próximas, porque através das duas eu posso trabalhar pontualmente pelo desenvolvimento local. Excelente, né? Fred, quais os principais serviços e vantagens para os associados da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos e também nos profissionais, estudantes, não só para os profissionais, como estudantes também, né? Sim, então, eu vou falar como experiência própria, né? Eu ingressei na associação, eu estava no último ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui de Santos. Então, para o jovem, o sócio aspirante, nesse caso, né, do estudante, além de ele pagar 50% da anuidade do que pagaria um sócio normal, né? Hoje a mensalidade está R$ 40, então o estudante pagaria R$ 20. Ele participa do plano de benefícios de desconto nas universidades. Então, o que ele consegue de desconto é muito maior do que o pagamento de R$ 20 por mês para a associação. Além disso, ele pode usar o espaço do coworking, que é o espaço do profissional. Ele pode ir lá, vai conhecer outros profissionais que estão atuando nesse espaço, vai troca de experiência, network é imenso ali, troca de experiência, troca de informações. Pode utilizar a parte de esportes da nossa associação, principalmente a barraca, onde a gente tem o beach tênis, o vôlei de praia. A gente quer trazer agora o futevôlei. Então, e agora o futebol também, que a gente vai retomar após pandemia, benefícios que tanto o estudante quanto o novo associado vão ter. Sem contar os cursos, né? Sem contar os cursos, mailing, assim, o mailing de curso de atualização profissional, debate... O estudante pode participar desses cursos? Pode e deve participar. Eu acho que deve participar, porque ele já sai no mercado já atualizado. E o profissional que já está no mercado também se atualiza. Bom, um custo de R$ 40, né? É irrisório, né? Praticamente aí... E tem outros benefícios, que ainda pode usar o estacionamento, o associado não paga, o estacionamento da associação, enfim. Mas acho que o grande benefício para o associado é o que você falou, é o networking. Sem contar que ele pode, junto da entidade, né, trabalhar para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos é uma entidade técnica, extremamente técnica, e pode até, de forma direta, contribuir com o desenvolvimento da cidade. Mas isso que o Fred falou vale ser destacado, porque hoje o jovem que está saindo das universidades, o que ele mais busca é um pouco dessa experiência dos outros profissionais. Esse network, alguém que possa orientá-lo muitas vezes na melhor posição do mercado de trabalho ou de que forma agir para aproveitar as oportunidades que a sociedade ou que o mercado de trabalho oferecem. E isso daí acaba sendo um dos grandes trunfos da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Quando a gente fala assim, network, o que é? É você conhecer profissionais experientes, profissionais que já atuam no mercado, que estão envolvidos em grandes projetos ou em grandes debates, como os que estão acontecendo hoje na Associação de Engenheiros e Arquitetos, e aí a gente faz aquela ótima fusão. A gente recebe o pessoal que está com aquela vontade de sugar o máximo possível desse conhecimento e dá oportunidade para ele se desenvolver. Isso aí, perfeito. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Nossos convidados, Frederico Marins, presidente, Leopoldo Figueiredo, diretor de indústria. Leopoldo, na atual gestão você ocupa o cargo, que a gente já falou agora há pouco, da diretoria de indústria. Quais são os focos
da sua pasta? O que você pretende realizar nesses anos? Bom, Barroso, na verdade a gente chega na diretoria de indústria, de certa forma, seguindo a linha já estabelecida pelo Fred. Como ele falou no bloco anterior, o grande objetivo da atual gestão da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos é fortalecer a parceria da associação com outras entidades. Então a gente busca na diretoria de indústria aproximar cada vez mais a associação das entidades ligadas ao setor industrial da região, que na verdade é um grande campo para os engenheiros e arquitetos e que tem uma atuação estratégica para o nosso desenvolvimento. Então a gente busca essa aproximação e a partir daí sim começar a debater projetos estratégicos ou iniciativas estratégicas para o crescimento aqui da região. Um exemplo, nós temos aqui o maior porto da América Latina e dificilmente encontramos iniciativas de beneficiamento de cargas. Se você analisa o caso dos principais complexos portuários do mundo, norte da Europa, costa leste e costa oeste dos Estados Unidos, extremo oriente, os grandes portos têm ao seu redor complexos industriais, centros logísticos, centros de beneficiamento, que é o quê? É uma forma de você aproveitar aquela movimentação de carga para agregar valor, gerando emprego, cobrando impostos, fixando riqueza, tanto na região quanto no país. E essa é uma característica não só não aproveitada em Santos, como na grande parte dos portos brasileiros. Então, quando até o Fred me convidou para ficar na diretoria de indústria, foi um dos temas que nós debatemos exatamente o potencial dessa indústria de logística, dessa atividade logística, dessa atividade de beneficiamento de cargas, que é algo natural no setor portuário, na atividade portuária, e infelizmente aqui na região a gente não vê isso crescer ou isso até mesmo se desenvolver pelo potencial que tem. Bom, Fred, você já pensou em criar um grupo técnico ali para oferecer, inclusive, sugestões ao prefeito da cidade, no caso, por exemplo, do porto, da construção civil, e da logística, do transporte, da mobilidade urbana? Eu acho que seria interessante. Sim. Seria possível isso? Você vislumbra alguma possibilidade? É possível e a associação está à disposição. Inclusive, nós, no ano passado, nós tivemos uma reunião com a Associação dos Vereadores da Baixada Santista e com a presença de bastante vereadores, inclusive. De novo, o propósito da casa da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos é o debate técnico, né? Se é possível ou não, ou por que não é possível, qual o caminho que tem que ser tomado, qual o tipo de visão, tem que ser revisto alguma iniciativa que foi feita lá atrás, né? Olha, não deu certo, ou deu certo isso, vamos renovar, vamos modernizar, vamos para outro caminho. Eu acho que pelo menos oferecer opções para a prefeitura pensar, Sim, né? sim. Que caminho seguir, eu acho importante. Sim. Falando nisso, nos cursos técnicos, nas palestras, eles continuam funcionando normalmente, agora praticamente pós fase crítica da pandemia, né? Sim, continua? agora continua. E aqueles cursos paralelos, ainda tem lá, tipo recreativo, não tem mais, né? Não. Tinha não, karatê, judô, não, temos agora um estúdio de pilates lá, a professora Beth, até uma professora bastante conceituada na região. Mas agora os cursos e eventos continuam? Continua, palestra, eu recebi continua. um aviso de uma palestra. Isso. Agora a gente está adotando a plataforma híbrida, né? Então, presencial, que a gente viu que as pessoas querem retomar o presencial. E para quem ainda não pode, quer se resguardar, tem a plataforma digital. Isso é importante. O desenvolvimento técnico, eu acho que é uma grande sacada da entidade, capacitar, fornecer subsídios para que o profissional cada vez conheça mais da área, tenha uma visão maior do seu lado profissional e de outros lados profissionais também, que não seja exatamente a área de atuação dele, né? Muitos profissionais daqui de Santos estão em lugares do mundo inteiro atuando na área, né? Tanto na parte de engenharia, na parte da arquitetura. Então a gente tem sim que manter essa nossa tradição, né, de bons profissionais e atualizados. Isso aí. Só o network para mim já valeria a pena entrar de sócio, pagando até o dobro da mensalidade, porque não existe essa troca de experiência entre os profissionais. Isso não tem preço. A amizade, o companheirismo, a informação, a oportunidade de negócios, é lógico. Sim. Só isso já valeria a pena. E estar numa entidade da nossa classe, né? Nossa classe que eu falo profissional, né? Não classe social, classe profissional.
somos técnicos, então nós temos um foco, um objetivo comum, que é a parte técnica, muito legal. Leopoldo, todo o seu conhecimento no segmento portuário, como você acha que deveria ser a ligação a esse velho assunto, né? Ligação seca entre Santos e margem e outra margem, porto, ponte, túnel, o quê? Na verdade, e ênfase na idade desse debate, né? Pô, quantos anos? Talvez 50? Mais até, isso daí já é um projeto centenário. Mas assim, efetivamente chegamos a debater numa recente reunião da diretoria qual é o melhor projeto. Nos últimos anos aí, a Baixada Santista, especialmente Santos, chegou a debater dois projetos mais concretos, a construção de um túnel, né, o submerso, ligando as duas margens do Porto de Santos, em Santos, e a margem esquerda do Porto, em Guarujá, e depois o outro projeto também, lançado por uma concessionária rodoviária, ligando Santos Insular, né, Santos Ilha, a Santos Continental. A ponte teria uma função muito mais de logística portuária, ou seja, para movimentação de caminhões, enquanto o túnel seria mais uma ferramenta estratégica de mobilidade urbana. Aliás, um destaque que foi até feito pelo próprio ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, quando questionado sobre isso. Ele até falou, não, por que ficarmos apenas em um, vamos defender os dois. Por mais que a ponte esteja localizada no fundo do estuário, ou seja, a área de impacto pós-ponte seria muito menor do que do túnel, e também, com a ponte, você não teria um calado aéreo, ou seja, você não teria um teto limitante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando a gente constrói uma ponte, a gente está falando de um empreendimento, de uma infraestrutura de pelo menos 100 anos. Como vão evoluir os navios até então? Que tipo de embarcação vai passar por ali? Eu nunca me esqueço da experiência do Porto de Vitória, que quando construiu a ponte entre Vitória e Vila Velha, nunca pensou que fosse um obstáculo. Há uns 5, 8 anos mais ou menos, pensaram em passar uma plataforma de petróleo para ser reformada no interior da Baía de Vitória, e ela teve que ser desmontada antes, porque não passava debaixo da ponte. A plataforma era maior do que o vão aéreo da ponte. Ou seja, os dois projetos são importantes, os dois projetos são estratégicos, mas a comunidade tem que debater bastante o que deseja e como deseja isso daí. Tecnicamente, que foi o debate que ocorreu, da qual o Fred também participou, sobre a ligação seca, tecnicamente a gente tem sempre que tomar atenção ao impor um obstáculo para a navegação no canal de navegação e esse calado aéreo que seria obtido com a construção de uma ponte. Então, assim, do ponto de vista técnico e puramente técnico, o túnel é uma solução muito mais agradável e elegante para o maior porto da América do Sul. Agora, só pedir para o nosso intervalo, acha que tem alguma chance de sair? Olha, o próprio governo federal já afirmou que o projeto túnel, que seria desenvolvido pela autoridade portuária, pela Santos Port Authority, vai ficar agora para a sua fase de desestatização. E o processo de desestatização do porto... até o final do ano, né? Tarcísio falou isso, falou? O governo promete fazer o leilão até o final do ano. É o que eu vi. Mas este é um ano estratégico, este é um ano eleitoral. Então, assim, o governo federal tem manifestado o seu esforço de garantir esse leilão até lá. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse ano para saber se efetivamente vamos ter condições de ter esse leilão ou não. Mas de uma forma ou de outra, os debates sobre ligação seca devem ser retomados a partir de 2023. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Nossos convidados, Frederico Marins, presidente, e Leopoldo Figueiredo, diretor de indústria. Fred, outro foco importante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos são as ações sociais, como, por exemplo, a Hackathon para a Nurex. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa e sobre as ações sociais que você pretende implementar nesses 2 anos aí de gestão feita a associação. Sim, essa experiência que nós tivemos com o Hackathon, até para selecionar o projeto que seria utilizado na construção da nova sede, foi um aprendizado para a gente. Foi nosso primeiro hackathon aí que nós
desenvolvemos lá na associação. E a gente pretende, lógico, manter esse boneco que nós fizemos para auxiliar outras entidades. E, mais uma vez, que bom que a Nurex nos procurou, né? Porque é lá que nós temos a equipe técnica para trabalhar, né? Para auxiliar, para desenvolver. Esse concurso agora, a partir do momento que foi escolhido o projeto vencedor, ele vai entrar agora na parte de projeto técnico, que é a parte para ser dado entrada em prefeitura, ser levado para o Condepasa, enfim, análise. É algo mais técnico, né, que vai ser, aí vamos conversar lá com o Grupo Nurex, mas eu acredito que vai ser dada entrada ainda esse ano. Para os outros trabalhos nossos, outros projetos, a associação, sim, tem interesse em participar e até auxiliar tecnicamente essas entidades. É lógico que a gente tem a barreira judicial, né, que aí talvez a Associação de Advogados possa também entrar, e por isso que a gente quer estreitar os laços com essas entidades também, né, e ajudar ao nosso cotidiano aqui, a nossa cidade a se desenvolver, né, e se desenvolver de um jeito correto. Legal, muito bom. Esse lado social é importante toda entidade aí cuidar, olhar para quem mais precisa da nossa região, né? Leopoldo, falando do que você comentou agora há pouco das indústrias de transformação, logística ao redor do porto e tal, o que você acha do Complexo Andaraguá? Como ele poderia ajudar, né, nesse processo aí de transformação, de logística, tão perto da gente, geração de emprego? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Olha, Barroso, sobre esse inclusive o projeto Andaraguá também já foi tema de debates da diretoria recentemente. O projeto Andaraguá, que prevê, numa primeira fase, a implantação de um centro de logística e beneficiamento de cargas na região de Praia Grande, e numa segunda fase de um aeroporto de cargas também no mesmo espaço, tem o potencial de ser uma ação estratégica para o desenvolvimento da economia da Baixada Santista. Isso daí é inegável, especialmente quando você analisa o seu impacto em sintonia com as atividades do Porto de Santos. Quer queira, quer não, o grande aeroporto de cargas que existe no estado de São Paulo, ou nas proximidades do Porto de Santos, é o aeroporto que está em Campinas. Então, contar com este recurso aqui na Baixada Santista pode incentivar ainda mais a movimentação de cargas e pode, na verdade, ser um facilitador da própria logística para os empreendedores da Baixada Santista. Então, assim, este é um empreendimento que, infelizmente, demorou bastante, teve bastante dificuldade. 15, 16 anos, né? Exatamente. Que até nos chama para uma reflexão exatamente sobre as dificuldades que um empreendedor tem hoje para desenvolver o seu projeto. E eu nem vou falar na Baixada Santista, vou falar no estado de São Paulo. Isso é algo que até mesmo em ano eleitoral as autoridades devem se debruçar sobre isso e buscar cada vez mais facilitar quem está querendo investir, quem está querendo empreender aqui na região. Mas sem sombra de dúvida é um empreendimento com potencial estratégico e que vai ser estratégico para o futuro aqui da região. Ainda mais hoje a gente pensando em algumas empresas, Mercado Livre, essas empresas de logística. Exato. Imagina, você tem um aeroporto aqui com centro, imagina que vai trazer de riqueza para a nossa região, né? É geração de empregos e geração de riqueza. E uma indústria limpa. Isso. O melhor de tudo, com um impacto ambiental mínimo. E é essa fórmula que a gente vê muito bem explorada em grandes portos internacionais. Exatamente. E que, enfim, por uma série de motivos, a gente acaba não vendo esse desenvolvimento aqui na região. Então, assim, é uma iniciativa louvável e que tem agora, efetivamente, que começa a ser implantada, começa uma jornada aí que vai deixar bastante marcas no futuro, marcas positivas na região. Iniciativa privada, bem claro, né? Iniciativa privada que é o mais importante. Fred, para terminar nosso programa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do clube de vantagens da associação, web, TV, banco de vagas. Eu queria que você explicasse rapidamente. Bom, a pessoa sendo associada lá da nossa entidade, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, é disponibilizado um mailing de vantagens, né? Tem as nossas empresas que entram em contato com a gente e querem oferecer para o associado porcentagens de desconto, pacotes a mais do que o convencional para o associado. Então, você tem lá, consegue entrar no site, acessar, né? E aí, você sendo associado, você consegue conquistar essas vantagens.
A parte de seminários, ela vai ser dado continuidade nessa próxima gestão, principalmente na parte híbrida, né, presencial. Então, o associado ele vai ter acesso, ele recebe a mala direta, olha, vai ter seminário de interligação seca, vai ter seminário sobre estudo de concreto, algum tipo de acidente que ocorreu em qualquer lugar no mundo pode ser discutido lá também em seminário, em um webinar. E fora isso, inúmeras vantagens lá, né? O network, acho que é principal, lá que eu conheci o Leopoldo, né? Exatamente. Fomos Banco de apresentados. vagas. Banco de vagas, desculpa. Tem lá acesso ao banco de vagas, você coloca o seu currículo lá sendo associado, então você consegue cadastrar e ali todo o dono de empresa vai procurar ali o seu estagiário, se for no caso formando ou pós-formando, o seu profissional. Muito bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero muito agradecer a presença do Fred, do Leopoldo, muita audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engeplus Construtora e Incorporadora.